vai voltar para Brasília. A Procuradoria-Geral da República decidiu não indicar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, como testemunha de acusação na ação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. Foi divulgado o motivo dessa desistência, Janaína? Não foi informado o motivo, Tiago. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apenas comunicou o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, que estava ali desistindo de inquirir, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Mas olha só, Tiago, mesmo assim, com essa desistência da PGR de indicar Ibanez como testemunha de acusação, o governador do DF ainda vai ser ouvido e na segunda-feira estava marcada a oitiva dele como testemunha de acusação, mas vai ser mantida a oitiva, por quê? Porque ele é testemunha também de defesa de Anderson Torres. E aí, por ser governador, ele pode ali escolher a data. O ministro Moraes deu a ele essa prerrogativa de escolher a data e o horário ali para ele ser ouvido. E ele escolheu manter a mesma data e o mesmo horário que seria ouvido ali como testemunha de acusação. Mas aí, então, ele vai ser ouvido como testemunha de defesa de Anderson Torres. Lembrando que essas testemunhas vão ser ouvidas em referente ao núcleo 1, que é o núcleo que seria ali o núcleo crucial dessa suposta trama golpista, que inclui Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno. Então, serão ouvidas na segunda-feira, além de Ibanez Rocha, às 15 horas, todas as outras testemunhas de acusação. São 5 testemunhas de acusação. Eram 6, com Ibanez Rocha, agora serão 5. Entre elas, Tiago, o general Freire Gomes, do Exército, ele foi o comandante do Exército durante a gestão de Jair Bolsonaro, e também o almirante Batista Júnior, que também foi comandante da Força Aérea durante a gestão de Jair Bolsonaro, e ali, segundo as investigações, os dois teriam negado dar um apoio a um plano de golpe militar. Então, na segunda-feira, começam a ser ouvidas as testemunhas do núcleo 1, começando ali com as oitivas das testemunhas de acusação, e em seguida, no decorrer das próximas semanas, vão ser ouvidas as testemunhas de defesa. São 82 testemunhas ao todo. Tiago. E se lembrando que o governador chegou a ser afastado naquele começo de 2023, mas depois retornou ao cargo. Janaína Camelo com o Judiciário em Brasília. Até daqui a pouco, mais um giro com os nossos comentaristas sobre esse assunto, Nelson Kobayashi e o Cristiano Vilela. Mas por você agora, Kobayashi, essa discussão sobre quem pode ser ou não uma testemunha, e nesse caso do governador Ibanez, quais os motivos, ou quais seriam os motivos, porque não há esse esclarecimento ainda? São testemunhas de fato, Tiago? São as pessoas que vão falar a respeito do que acompanharam lá atrás. Mas essa questão é importante, da desistência da PGR de ter o governador Ibanez como testemunha, porque ele deixa de ser uma testemunha de acusação. E se ele deixa de ser uma testemunha de acusação, ele não pode ser um dos primeiros a ser ouvido. Não importa se é governador, não importa se ele tem a prerrogativa de escolher a data. Ele tem que escolher a data que caiba no rito processual. E o rito processual diz que primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação, depois as testemunhas que são da defesa delatora, que se defende e acusa, no caso, as testemunhas do Mauro Cid, e só depois as testemunhas de defesa. Se ele passa a ser exclusivamente testemunha do Anderson Torres, que é um réu, ele tem que ser ouvido depois. Se ele for ouvido antes, nós teremos mais uma, dentre tantas outras nulidades que vão se apresentando neste processo. Pois é, e de qualquer forma, Vilela, essa discussão pode, inclusive, inviabilizar alguma das investigações ou até possíveis sentenças? Olha, Thiago, o grande cuidado que um processo como esse, um processo com um número grande de réus, um processo com grande visibilidade política tem que ter, é justamente a necessidade do cumprimento rígido das regras estabelecidas na legislação. Não se pode tolerar que, muitas vezes, no afã de dar uma marcha mais rápida para os processos, eventualmente se flexibilize o cumprimento das regras. Até porque nós, aqui no Brasil, já estamos fartos de situações onde os processos caminham e depois são obrigados a retroceder por conta de falhas processuais, de ilegalidades diversas. Então, é fundamental que haja esse respeito e que o cumprimento de cada estágio durante o processo
seja durante o momento da oitiva das testemunhas, seja durante cumprimento de prazos para a defesa, enfim, que tudo isso seja cumprido de uma forma adequada para que, ao final, seja tomada uma decisão que possa ser a decisão definitiva e a gente não tenha, mais uma vez nesse Brasil, uma anulação de processos judiciais ao final de uma condenação. Eu devolvo para você, Vilela, lembrando que quando a gente falava com a Janaína, no começo de 2023 ele chegou a ser afastado do cargo, mas depois voltou. A participação dele, ou pelo menos o que ele representou naquele começo de ano de 2023, o início do mandato do presidente Lula, de qualquer forma, tudo aquilo chamou muita atenção, né? Ele foi, mas voltou. Pois é, Thiago, me parece, de acordo com o que a gente acompanhou ao longo dos últimos meses, desde esse episódio, não me parece ter havido nenhuma constatação efetiva de qualquer participação mais séria, qualquer participação concreta do governador em qualquer ato que se vinculasse a esse tipo de prática. Me parece que foi objeto de uma grande análise, de investigação, mas talvez ele acabou realmente entrando um pouco de gaiato nessa história, justamente por ser o governador do estado, no caso do Distrito Federal, onde estaria localizada essa empreitada. Então eu vejo que, me parece que já está consolidado a inexistência de qualquer ato nesse sentido, e ele poderia sim ser uma testemunha, tanto de acusação como defesa, porque é alguém que pode tratar de fatos, pode tratar de diálogos que foram mantidos naquele momento e de alguma forma pode ajudar no andamento do processo. E é isso mesmo, Koba, para acrescentar? Concordo, é isso mesmo. Ele começou isso no começo de 2023 como sendo um dos acusados de omissão em relação às forças de segurança do Distrito Federal, em especial, que deveriam proteger ali o entorno da Praça dos Três Poderes, né? A mesma acusação que recai sobre o Anderson Torres, este que o arrola como testemunha de defesa, mas ao longo do tempo, depois ele voltou a exercer o cargo de governador e foi deixando de ser entendido como um dos responsáveis por omissão. Coincidentemente, Thiago, tem um paralelo importante aí, a partir do momento em que o general G. Dias se viu naquelas imagens, pediu demissão, foi tido como um omisso também diante das imagens que se apresentaram e recaiu sobre ele uma certa culpa por parte da opinião pública. Foi quando o Ibanez Rocha, como chefe do Anderson Torres, deixou de ser entendido como culpado, porque no paralelo, quem seria o chefe do G. Dias? O presidente Lula. Tem essa comparação política interessante também, que mostra como os líderes máximos não teriam condições de saber a respeito exatamente das decisões que tomam os seus subordinados a respeito de segurança.